Bem, bom dia a todos e a todas aqui presentes hoje. Vamos iniciar o nosso evento. É um dia muito especial, de grande alegria, que nós vamos lançar o Guia para Implantação e Aperfeiçoamento de Sistemas de Micromobilidade Públicos Compartilhados. Um guia desenhado e desenvolvido de acordo com a realidade das cidades brasileiras e com o intuito de promover a ampliação e o aperfeiçoamento de sistemas de micromobilidade nas nossas cidades. Esse guia ele foi uma iniciativa da GIZ, né, do Promove, através da GIZ. O Promove é um projeto de cooperação técnica executado pelo Ministério da Economia em parceria com o Ministério Alemão de Cooperação Econômica e para Desenvolvimento, né? E as suas atividades iniciaram aqui no Brasil em 2017. E esse guia ele foi realizado numa parceria do LabMob com a Aliança Bike. Então, nós teremos hoje aqui não só uma celebração do lançamento desse guia, mas também um seminário, onde nós vamos discutir 3 eixos temáticos que são importantes, essenciais para um bom funcionamento de um sistema de micromobilidade. A gente teremos aqui nesse seminário 3 eixos: o primeiro, regulação, organização e financiamento; o segundo eixo, desenho do sistema e intermodalidade; e, por último, políticas de promoção do uso. Complementando, nós teremos também aqui a participação de convidados que são super especialistas nesse tema aqui no Brasil. Convidados que são das principais operadoras aqui no nosso país, e também convidados de prefeituras com melhores práticas, né? E a gente vai anunciar o nome tanto das pessoas que vão apresentar, né, esses temas, mas também os convidados ao longo das sessões. E eu queria aproveitar agora e convidar, primeiramente, o Jens Gersdorf, da GIZ, para nos dar as boas-vindas. Bom dia e obrigado, Vitor. Gostaria de dar as boas-vindas para todas e todos. Saudando aqui da Alemanha já, mas trabalhei muitos anos no Brasil, justamente pela cooperação alemã, no projeto Promove, que é um projeto de mobilidade elétrica, mas que também tenta trabalhar, obviamente, a inclusão dessa tecnologia nos sistemas de mobilidade de uma forma mais ampla, e a micromobilidade compartilhada, obviamente, é um setor, né, uma aplicação de tecnologias de propulsão elétrica muito interessante, ganhou espaço muito nos últimos anos. Então, gostaria de agradecer pela parceria, a Aliança Bike e o LabMob pela parceria, pelo produto. Estou muito animado com esse produto. E também gostaria de convidar vocês a procurarem mais informações sobre isso no contexto da cooperação alemã, trabalhando não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Depois vou encaminhar um link, um exemplo, né, de outras publicações, outros formatos de divulgação dessas melhores práticas nesse setor. Então, gostaria de agradecer pela parceria e desejar um bom evento para todas e todos. Obrigado. Obrigado, Jens. O trabalho da GIZ realmente é inspirador, e essa parceria trouxe muitos frutos para a mobilidade ativa aqui no Brasil. Obrigado. Agora eu gostaria de convidar o Giancarlo Clini, da Aliança Bike, para também nos dar as boas-vindas. Bom dia a todos. Bem-vindos, né? Mais um evento fantástico aí. E agradecemos aí a GIZ, né, através do projeto Promove, com quem já fizemos parcerias, pesquisas e estudos. O LabMob, né, com quem também temos uma parceria histórica desde 2016, 2017. Aos gestores públicos aqui presentes, que já tenham sistemas de bicicletas compartilhadas ou que estão planejando a ter. As operadoras de sistemas compartilhados, em nome da Tembici, que é a nossa associada e que vem desempenhando um papel importantíssimo
no fomento e no uso da bicicleta no país. Tá? A gente acredita na grande relação da associação com os sistemas compartilhados. Assim, sejam pelos equipamentos ofertados, que na maioria dos casos são produzidos e montados aqui no Brasil, seja pela importância desses sistemas que tem para fomentar o próprio mercado, né? Quanto mais pessoas em bicicletas, mais pessoas provavelmente comprando bicicletas e acessórios, né? É o que a gente chama de complexo econômico. Portanto, eu acho que é fundamental, né, que o mercado de bicicletas como um todo conheça, se aprofunde, invista e apoie as bicicletas compartilhadas. Tá? Então, eu desejo aí um ótimo evento a todos e muito obrigado. Obrigado, Jean. Cabe aqui dizer que o acesso ao guia e à ferramenta ele pode ser feito através do site micromobilidadebrasil.org. Eu vou botar no chat. Existe tanto uma ferramenta digital quanto o guia em PDF que pode ser feito o download. Nesse guia, todos esses temas que nós vamos discutir aqui hoje, eles estão presentes nesse PDF e também melhores práticas, onde há a presença das prefeituras que estão aqui hoje, mas também de outras, né? Cabe também dizer que o guia foi desenvolvido pela equipe aqui presente. Nós temos o Super Daniel Gucci, nosso parceiro de longa data da Aliança Bike, Felipe Marino, né, que trabalha com gestão de projetos e especialista em mobilidade ativa, e a Juliana de Castro, do Planet Cop UFRJ, também super especialista na área de mobilidade ativa. Então, essa quadra aí participou contando comigo no desenvolvimento desse trabalho. Agora, então, eu vou chamar o Daniel Gucci para falar conosco sobre regulação, organização e financiamento. Por favor, Gucci. Vitor, obrigado. Se puder me dar um toque quando estiver faltando uns 2 minutos para me organizar, para ficar dentro dos 10 minutos, agradeço. Deixa eu compartilhar, então, a tela. Todo mundo vendo? Sim, perfeito. Sim? Beleza. Bom, aqui, como vocês vão ver no relatório e no site, a gente trabalha com algumas dimensões e diversas subdimensões e melhores práticas que estão abaixo dessas dimensões. Todas elas, de uma certa forma, abordam os principais desafios dos sistemas compartilhados. Então, desde os desafios da gestão pública e da regulação, até questões de operação, de monitoramento. Então, na verdade, uma tentativa nossa aqui, exploratória, a gente aprofunda mais, obviamente, a gente não mergulha tanto, mas para que todos, especialmente prefeituras, gestores públicos, consigam ter a visão global dos desafios dos sistemas compartilhados. E hoje, eu vou tratar especialmente dessas 2 dimensões aqui, que são muito ligadas aos desafios das prefeituras, que é a parte de regulação e a parte de organização, financiamento e receita. Claro que isso tudo se mistura com os desafios das operadoras também. Bom, a dimensão de regulação, para iniciar, a gente trabalha com 2 subdimensões, que é a subdimensão da circulação e da segurança e a subdimensão do uso do espaço público, que são de competência quase que exclusiva dos marcos regulatórios. Por isso que é importante a discussão sobre a regulação. E os marcos regulatórios dos sistemas, é óbvio que eles podem ir para muito além das questões de circulação e das questões de uso do espaço público. Eles podem abordar as questões de equidade, de acessibilidade, monitoramento, informação, abertura de dados, podem abordar as questões de avaliação do sistema, de melhores práticas. Quer dizer, o marco regulatório ele pode ser muito maior, mas ele não pode se furtar a detalhar, especialmente aquilo que diz respeito ao uso do espaço público,
que é algo que não tem como as prefeituras delegarem à iniciativa privada, por exemplo. Então, é fundamental que haja para qualquer sistema de micromobilidade compartilhada um bom instrumento, um bom marco regulatório. Então, questões como oferta de veículos, localização das estações, sejam físicas ou virtuais, habilitagem, os custos e o financiamento, tudo isso também pode ser abordado num grande marco regulatório, como muitas cidades vêm desenvolvendo, e aqui a gente vai detalhar um pouco sobre isso. Então, a subdimensão dentro de regulação, a subdimensão de circulação e segurança, a gente trabalha com a seguinte definição, o seguinte conceito. Então, as regras de circulação, elas têm uma relação direta com a questão da classificação de veículos, que são principalmente rebatidos nos nossos marcos legais, como o Código de Trânsito Brasileiro. Então, questões de circulação na via, as ciclovias, as calçadas, os passeios, quais veículos, com quais características, velocidades, porte, peso, podem circular nessas infraestruturas. Então, esse é o arcabouço que delimita aquilo que convém nos nossos marcos legais, a definição de circulação e segurança. A premissa principal é a segurança, ou seja, o bom compartilhamento visando a segurança de todos no espaço público, e como bem está escrito no Código de Trânsito e na Política Nacional de Mobilidade Urbana, colocando a vida, colocando, portanto, a mobilidade ativa como prioridade na pirâmide. Então, regras de circulação e segurança devem ser constantemente atualizadas, também tendo em vista o desenvolvimento tecnológico. E aí, o melhor exemplo que a gente viu nos últimos anos é o debate sobre patinetes elétricas, que, de uma certa forma, entram numa confusão da falta de regulação, especialmente em nível federal, que acabou culminando em diversas regras diferentes nos municípios. Então, para as bicicletas, nós temos a definição principal do Código de Trânsito Brasileiro de 97, né, que coloca a bicicleta, define ela de fato como um veículo, com prioridade na via, com circulação, e aqui eu não vou detalhar todas as questões que estão no código, que todos conhecem. As bicicletas elétricas, elas foram atualizadas pela Resolução 465 de 2013 do CONTRAN, que, obviamente, atualiza aquilo que o Código em 97 não fez, porque também, de uma certa forma, as bicicletas elétricas não estavam tão presentes. Então, a Resolução 465 ela tem poder de lei, portanto, ela vale como se fosse uma regra do Código de Trânsito Brasileiro, e ela equipara as bicicletas elétricas às bicicletas convencionais nas regras de circulação, com algumas questões, como limite de velocidade de 25 km por hora, como assistência do motor apenas ao pedalar, sem acelerador, obrigatoriedade de alguns equipamentos, EPIs, e as patinetes elétricas, como eu disse, que acabaram ficando num limbo, de uma certa forma, da falta de regulação, até pela novidade tecnológica que elas representam, de uma certa forma, entre os veículos de mobilidade urbana. A discussão internacional sobre circulação e segurança, ela se dá, no caso do Brasil, a gente sabe que a Constituição Federal, o Pacto Federativo e o Código de Trânsito Brasileiro, eles delegam à União as regras gerais e aos municípios a regulamentação e a execução e um pouco do detalhamento do que não está colocado nas diretrizes desses marcos legais federais. Então, compete aos municípios determinar velocidade máxima das vias, em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, quais veículos podem ou não podem circular naquela infraestrutura, isso tudo, de uma certa forma, é delegado aos municípios. Nos Estados Unidos, as regras são diferentes pelo pacto distinto que eles têm e são definidas muito pelas regras estaduais. Então, a gente tem regras muito distintas entre os estados nos Estados Unidos, e na Europa, cada país tem suas próprias regras de circulação, e a União Europeia, de uma certa forma, classifica os veículos, o que acaba criando uma certa homogeneidade nas regras de circulação. E as patinetes elétricas, elas estão no momento de debate, tanto nos Estados Unidos, quanto na União Europeia, quanto, de uma certa forma, no Brasil também. Como boas práticas de circulação e segurança,
eu quero citar aqui as regras que a União Europeia aplica às bicicletas elétricas desde 2002, então é uma coisa muito precursora, muito antiga já, de uma certa forma, e que definiu aquilo que hoje a gente convém, que é o modelo de bicicleta elétrica, como eu disse, com assistência até 25 km por hora e por aí vai. Então, a regra de classificação desse veículo acabou gerando uma regra de circulação que acabou criando uma certa regra uniforme entre os países da União Europeia, o que, por exemplo, impactou nas regras que o Brasil aplica hoje em dia para bicicletas elétricas. É, de uma certa forma, uma segurança jurídica, até para que sistemas de bicicletas elétricas compartilhadas possam existir com segurança jurídica. Eu acho que isso tudo, de uma certa forma, está implicado, é muito importante, porque acaba rebatendo na operação. E o Rio de Janeiro, com a regra para patinetes elétricas, através do decreto 46181, que disciplina a circulação das patinetes com velocidade de até 20 km por hora, circulação em ciclovias e ciclofaixas ou em vias com limite de até 40 km por hora. Como indicadores e métricas de circulação e segurança, eu posso citar a questão de mortes e acidentes de trânsito. É fundamental que as cidades monitorem os indicadores de mortes e acidentes no trânsito, exatamente porque ele vai nos dar a dimensão de se as regras de circulação estão sendo bem definidas ou não, e o número de viagens. A gente também tem que ter regras que fomentem os veículos ativos, os modos ativos, portanto, o aumento de número de viagens e a redução dos indicadores de mortes e acidentes de trânsito seria, de uma certa forma, uma boa prática. A gente quer mais pessoas em bicicleta, mais pessoas em patinetes, mais pessoas em bicicletas elétricas e menos acidentes e mortes no trânsito. Então, esses dois indicadores têm que ser combinados e monitorados muito de perto, especialmente pelas prefeituras. Com relação à subdimensão de uso, a gente trabalha com os sistemas públicos híbridos, parceria público-privada, integralmente privados, sistemas com ou sem estações. Então, no Rio de Janeiro, o modelo é de uma operadora única com pagamento de outorga pelo uso do espaço público. Em São Paulo, a gente teve um primeiro sistema vinculado à Lei Cidade Limpa e, posteriormente, uma regulação que alterou por um sistema de permissão, ou seja, qualquer operadora pode operar um sistema desde que a prefeitura, então, homologue para essa operação acontecer na cidade. Então, são dois modelos bastante distintos de uso. Como boa prática e recomendações, a gente indica que as prefeituras, especialmente, façam a cobrança pelo uso e pela operação no espaço público, mas que essa cobrança ela permita a plena operação e que tenha alguma contrapartida à municipalidade, tá certo? Então, é claro que tarifas mais acessíveis ou gratuitas, elas, de uma certa forma, podem isentar, as prefeituras podem isentar as operadoras que, por exemplo, ofertam sistemas gratuitos, né, seria uma forma, inclusive, de reconhecer isso como uma contrapartida à municipalidade, ou as prefeituras podem indicar outros tipos de contrapartidas, como fazem as prefeituras de Vila Velha e do Recife, por exemplo, com modelos que não são de pagamento de outorga, ou pagamento do uso do espaço público, mas sim de contrapartidas a outras operações ou ampliação do acesso para outras áreas da cidade. Então, são formas que as prefeituras têm, seja de cobrar pelo uso do espaço público, como São Paulo faz, por exemplo, com um cálculo matemático da cobrança pelo valor da terra, ali, do espaço ocupado, ou como contrapartida por essa operação e pelo patrocínio. Tá? Então, os indicadores e métricas dessa subdimensão dizem respeito ao monitoramento desse valor para que ele não coloque, obviamente, em xeque toda a operação, para que seja possível operar e que essa operação seja sustentável financeiramente e, ao mesmo tempo, oferte uma contrapartida para o poder público, até pela exploração, muitas vezes, da publicidade. Sobre organização, financiamento e receita, Vitão, eu vou ser super rápido, é a minha última dimensão aqui apresentada. Eu queria dizer que o arranjo institucional dos sistemas com as prefeituras, eles podem ser totalmente públicos, ou seja, organizados e operados diretamente pelo poder público,
podem ser híbridos ou podem ser totalmente privados. No Brasil, a gente sabe que o totalmente privado é o que mais prevalece atualmente, mas nós temos iniciativas interessantes de sistemas híbridos e também de sistemas públicos, e muitos aqui vão falar no nosso debate com os representantes das prefeituras. Tá? Na discussão internacional, a gente tem sistemas, por exemplo, Paris, Montreal, Los Angeles e Nova York, são sistemas definidos por uma única operadora privada, então o município ele delega a uma operadora todo o sistema. Tem casos de operadores únicos e totalmente públicos, como Rosário, Minneapolis e Hangzhou, na China. E o financiamento desses sistemas, eles podem ter estratégias diferentes. Por exemplo, sistemas com estação, eles podem ter investimento, eles têm investimento inicial alto, porém um custo menor de manutenção. E os sistemas dockless, sem estações, eles têm investimento inicial menor, por não ter as estações, mas eles têm um custo logístico de operação maior. Então, são duas estratégias que, inclusive, os operadores têm que sopesar na hora de determinar como vai ser. A geração de receita, ela pode combinar patrocínio privado para sistemas híbridos ou totalmente privados, ela pode ter bilhetagem, inclusive para sistemas públicos, híbridos ou totalmente privados, e ela pode envolver verbas públicas para manutenção do sistema, no caso dos sistemas totalmente públicos. A definição é do pertencimento dos ativos, a quem pertencem os ativos podem ser os equipamentos em si, as bicicletas, os patinetes, ou pode ser o software, a inteligência, e no Brasil há 3 sistemas de 100% públicos em operação. Passo Fundo, Sorocaba, que está em processo de mudança, e o sistema de Maricá, no Rio de Janeiro, que é, inclusive, bastante recente. São 3 sistemas totalmente públicos. No mundo, Rosário é um dos exemplos de sistemas públicos, com o sistema MiBice-to-Bice, e Passo Fundo, como eu citei, no Rio Grande do Sul, que a gente vai aprofundar aqui com um representante de lá. Indicadores e métricas do sistema público, investimento total para a implantação do sistema, o custo operacional do sistema e as fontes de recursos públicos. São 3 indicadores que precisam ser bem monitorados. Do sistema híbrido, a gente trabalha com responsabilidade compartilhada entre o poder público e a iniciativa privada, e boas práticas, a gente pode citar o bicicletário em Fortaleza e o sistema Bike Town em Portland. Esses sistemas, tudo isso está detalhado, por isso que eu estou passando rápido para cumprir um pouco mais com o meu tempo. E os indicadores e métricas dos sistemas híbridos, eles são a questão da propriedade dos ativos, que podem ser tanto da iniciativa privada quanto do poder público, o valor de investimento público no sistema, seja no investimento, seja em custeio, e aí isso faz com que ele se torne híbrido, e o modelo licitatório, que seja de operador único ou de permissão para vários operadores. Então, os sistemas híbridos têm que ser monitorados através desses 3 indicadores. O sistema privado, totalmente privado, que é o que tem maior presença no Brasil, ele é totalmente dependente do financiamento privado, tanto para investimento quanto para custeio. Como boas práticas, podemos citar o Bike Rio, no Rio de Janeiro, que é um sistema bem sucedido, com mais de 3.100 bicicletas, com a outorga total do sistema para um único operador. E o sistema, eu citei um pequeno aqui, que pouca gente conhece, numa cidade no México, que também é um sistema de bicicletas elétricas exclusivamente, que é totalmente privado. Como indicadores e métricas dos sistemas privados, o valor cobrado pela outorga onerosa do espaço público, como eu já falei, o modelo de licitação ou de permissão, e o valor do patrocínio e arrecadação com bilhetagem. Então, é importante que os sistemas que não contam com recursos públicos têm que ter uma diversidade de fontes de renda para a manutenção e sustentabilidade financeira dos sistemas. Vale, então, investimento de patrocínio, vale a exploração da publicidade exterior e vale a bilhetagem cobrada pelo uso, para os usuários. Vitor, é isso. Paro por aqui. Volto com você. Obrigado. Super obrigado, Guti. Eu acho que cabe lembrar que toda essa dimensão de regulação, organização e financiamento está em detalhes no nosso guia. Então, mostrando também, a apresentação do Guti foi primorosa, mostrando também não só a complexidade, mas
a diversidade de caminhos possíveis para a implantação de um sistema. Não existe apenas um modelo, existem vários modelos e eles devem ser adaptados a conjunturas e demandas específicas de cada município, né? E agora eu queria convidar, primeiramente, da Prefeitura de Fortaleza, a Thaís Barreto Costa, gestora do Sistema de Compartilhamento da Prefeitura de Fortaleza, Bicicletar, de 2014 a 2020. Ela é arquiteta e urbanista, mestre em Engenharia de Transportes. Por favor, Thaís. Olá, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer primeiro aqui o convite. Vitor, muito obrigada. LabMob, Aliança Bike, GIZ, né, através do Promob. Queria falar um pouquinho, começar talvez falando que essa trajetória, e desde 2014, na Prefeitura de Fortaleza, ela contou com várias etapas, né, e, assim, eu estou na Prefeitura de Fortaleza desde 2014, até 2020, a gente passou por várias etapas, dentro aí, falando do sistema de compartilhamento, bicicletar e regulações. E eu estou hoje numa transição para o LabFor em Fortaleza. Hoje o Roberto Torquato está aqui também, que é quem está desde o ano passado acompanhando já a expansão acelerada do bicicletar para as áreas periféricas da cidade. E aí eu queria falar um pouquinho assim da importância de referências como essa, sabe, para a gente, como prefeitura. Desde o início, quando a gente começou a preparar o modelo de Fortaleza para sistemas de compartilhamento de bicicleta, surgiram muitas dúvidas, e as dúvidas são essas, assim, o que aparece aí, o que o Guti apresentou muito bem, que é como é que a gente vai criar o nosso modelo, né, adaptado à nossa realidade, dentro das nossas condições, porque as condições não são só regionais, locais, assim, a gente tem também o contexto específico. Por exemplo, a cidade de Fortaleza, quando implantou o sistema de compartilhamento de bicicletas, a gente já era a última capital brasileira, acho que a implantar. Todas já estavam com sistemas operando aí com patrocinador, e, na verdade, já tinha até um certo, talvez, desinteresse de alguns patrocinadores de entrar em novas áreas, né? Então, já foi um desafio que a gente teve que enfrentar de início, recebendo referências, né, de outras cidades brasileiras, que eram os editais de chamamento público para esses projetos, que era o modelo que a gente tinha como referência aqui no início, e a gente já ficou assim com aquele material dizendo, poxa, não se adequa à nossa realidade. A gente já vai ter que pensar em ajustá-lo, em ver de uma maneira diferente como é que a gente vai tornar isso viável aqui no nosso contexto. Então, em relação a essas referências, esse guia que foi muito bem feito, eu dei uma olhada nele já. É muito importante a gente realmente ter isso. A gente contou com esses guias de referências internacionais quando a gente começou o sistema aqui, e é muito bom a gente ter esse mix agora, porque a gente não pode só deixar de olhar para as referências internacionais. A gente tem um exemplo aqui em Fortaleza, que é a lei que determina aí que todo recurso arrecadado na Zona Azul, que é o estacionamento rotativo, seja destinado à política cicloviária, ela é uma inspiração de uma legislação de Barcelona. Então, a gente pode, sim, ter referências replicadas quase que na sua integridade diretamente, mas tem outras que, mesmo estando no mesmo país, a gente precisa adaptar ao contexto regional, à situação, ao momento. Então, acho que a gente tem um bom material aí para aprimorar o nosso sistema, que, inclusive, a gente vem avançando nesse aprimoramento, né? O primeiro sistema a gente fez realmente só uma chamada pública com patrocinador, já pensando em alguns ajustes além do que estava sendo feito no Brasil, com possibilidades de captação de patrocínio, utilizar impactos gerados por grandes geradores de viagens, né, no trânsito. Então, a gente já estava com alguns instrumentos diferentes para promover e ampliar o bicicletar, que é o nosso sistema, mas quando a gente se viu na hora de revisar o projeto, a gente pensou, poxa, como é que a gente chega nas áreas periféricas da cidade? Como é que a gente, de fato, a gente sempre pensou o bicicletar aqui em Fortaleza, né, como um sistema de transporte. Então, para que a gente veja como o transporte ele tem que chegar em todas as áreas da cidade, realmente a gente tem que avançar para as áreas periféricas também, e aí a gente não pode colocar isso na conta do patrocinador, é muito complicado a gente
achar que só o patrocinador pode fazer isso. Então, a gente conseguiu um arranjo aqui muito importante, acho que, para que o patrocinador continue, para que a gente consiga avançar e expandir. E aí, hoje, a gente está com 191 estações no sistema. Para a cidade de Fortaleza, isso é bastante. A gente tem avançado muito espacialmente e com o desafio de avançar ainda mais, porque é um sistema muito bem avaliado pela população, com muitos desafios ainda pela frente, mas que a gente está animado em percorrê-los, assim. Não pretendo me afastar da política cicloviária, estou indo para outras áreas, fico com o contato do Roberto também aqui, pedi para ele falar aí no chat, mas vou deixar o meu também, para caso alguém precise de alguma informação em Fortaleza, porque compartilhar é muito importante, a gente avançou muito com essas referências e contatos com outras cidades. Super obrigado, Thaís. Realmente Fortaleza é uma inspiração, e tão bom a gente ver a consolidação dos sistemas compartilhados no nosso país, né? Em tão pouco tempo, a gente avançando e fomentando novas ações, novas iniciativas, né? E agora a gente poder também ter um guia com melhores práticas brasileiras, que é muito bom. E a gente teve um esforço aqui também de trazer para esse seminário não só o poder público, mas também as operadoras, para a gente ter um diálogo conjunto. E agora eu gostaria de convidar da Sertel o Israel Araújo, ele que é diretor comercial de transportes sustentáveis e é um parceiro de longa data do LabMob, sempre nos apoiando, ajudando na plataforma de micromobilidade. Eu passo agora a palavra para ele. Está sem som, Israel. Opa, agora. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Vitor aí pelo convite para participar desse seminário. A gente acha muito importante, né, difundir aí os conceitos e as práticas de uma coisa que é tão nova e tão pequena ainda, tem tanto espaço para crescer no Brasil como a bicicleta compartilhada, né? A gente participou da criação da ferramenta, a gente na Sertel é favorável à exposição dos dados para que todos tenham acesso, todas as prefeituras, e para que também desperte interesse nos parceiros que queiram explorar a imagem através dos projetos de bicicleta compartilhada também. A Sertel é pioneira, né, nesse negócio, faz isso desde 2008, aqui na América Latina e no Hemisfério Sul. Fomos a primeira empresa a fazer bicicleta compartilhada, e a gente já percorreu aí diversos modais, né, diversos modelos de negócio, e também temos diversos modelos de tecnologia para a bicicleta compartilhada, né? A gente meio que se posiciona não como uma empresa que explora o negócio da bicicleta compartilhada, mas uma empresa que oferece uma tecnologia ou diversas formas de tecnologia e ferramenta de bike compartilhada para se aplicar para a necessidade de cada prefeitura ou de cada, às vezes nem é uma prefeitura, às vezes é uma necessidade especial de uma universidade ou de um modelo misto integrado com estações de ônibus, de metrô. Então, a gente tem a tecnologia e está disposto a adaptar para modelos de negócios diferentes, de cidades diferentes, de tamanhos diferentes, sempre flexibilizando para que o projeto possa sair do papel. É bom a Thaís estar aí, porque Fortaleza, realmente, hoje, o nosso maior case, né? É um projeto que a gente está aí desde 2014, começou pequeno, lá em Fortaleza, com acho que 40 estações, e com um patrocinador novo, né, que acreditou no projeto, colocou os recursos lá no projeto e viu o impacto que esse projeto tinha na cidade. Fortaleza se modificou também com um grupo lá do PAIT, que foi criado, de técnicos que a Thaís faz parte, que junto com a gente, né, discutiu a evolução desse modelo, sempre com muitos conceitos técnicos, com a participação forte da prefeitura na evolução do projeto, né, um grupo de estudiosos aí, e ele foi crescendo como deve ser, né, adensado, casca de ovo, pouquinho a pouquinho, né, até que chegou num limite que o patrocinador não conseguia mais colocar recursos no projeto, e a prefeitura, como uma interessada também no projeto, porque o projeto não é do patrocinador, é um projeto de transporte público da cidade. As prefeituras colocam dinheiro no ônibus, colocam dinheiro em vários outros modais. A prefeitura viu
que para continuar crescendo e levar o projeto para outras regiões, ela tinha que participar também, com recursos. E aí criou as legislações de usar a verba da Zona Azul para o projeto de bicicleta. Também teve alguma coisa relacionada ao Uber, né? Um estímulo para pegar um percentual da taxa que as empresas de transporte individual por aplicativo pagariam para a prefeitura, pagariam com desconto se fosse usado em projetos de bicicleta compartilhada. E o projeto cresceu para agora 210 estações, a gente está em 190 e poucos, numa cidade, numa capital lá do Nordeste, né? O terceiro maior projeto aí do Brasil, com gratuidade para quem usa o transporte público, né? E indo para algumas outras regiões da cidade, onde as 80 estações ali onde começaram, numa região específica não tinham chegado ainda. Então é um orgulho para a gente esse trabalho aí de Fortaleza, que através do case dele despertou interesse em outras cidades do Brasil. Em Fortaleza também nós fizemos, por conta desse perfil arrojado e de querer testar coisas novas do PITE, a gente conseguiu testar vários outros modelos de bicicleta compartilhada. Fizemos um modelo de bicicleta integrada em 7 estações de ônibus da cidade, onde os usuários podiam descer do ônibus, pegar uma bicicleta e fazer um deslocamento pendular, indo para sua casa, dormindo com a bicicleta no final do dia e trazendo no outro dia de manhã para pegar o ônibus. Fizemos também um projeto de bicicleta corporativa, colocamos bicicleta acho que foram 10, hoje são 10 órgãos públicos municipais que estão à disposição dos funcionários públicos para usarem a bicicleta para resolver coisas do dia a dia ou para ir para casa e voltar no dia seguinte. É um projeto que foi incentivado e financiado pela Bloomberg, né? E que a Prefeitura de Fortaleza mede o impacto disso na saúde e na qualidade de vida dos funcionários públicos ali. Colocamos a bicicleta infantil também, lá em Fortaleza. Esse projeto ele tem algumas estações de bicicleta compartilhada para criança, sempre do lado de estações convencionais, em áreas que são seguras, para que as crianças pedalem em parques, praças, orla. Fizemos lá em Fortaleza também um projeto de carro elétrico compartilhado. Então, Fortaleza foi um laboratório para a gente de tecnologias novas, e sempre usando esse perfil de testar e de criar do pessoal do PITE. Mas a gente também tem outros modelos de negócio em outras cidades aí do Brasil. A gente também trabalha com projetos totalmente financiados pelo poder público. Algumas cidades não têm empresas com recursos disponíveis e com interesse e com vontade de investir num projeto de bike compartilhada, e elas terminam indo para o caminho de financiar o projeto. É o caso de Sorocaba, que o Daniel falou, o caso de Passo Fundo, e Maricá, né? A gente está agora implantando um projeto de Maricá, que é totalmente pago pelo poder público. Inclusive, Maricá o transporte público por ônibus é gratuito também, totalmente pago pelo poder público também. Acho que é uma das únicas cidades do Brasil que funciona dessa forma. Então, a gente tem projetos mistos, como o caso de Fortaleza, tem projetos totalmente financiados por patrocinadores, e tem projetos financiados pelos dois. A gente entende que projeto de bike compartilhado ele não se financia sozinho pelo uso. A gente viu experiências aí que tentaram ir por esse caminho e terminaram não dando certo. A gente não conseguiu achar esse modelo, né? E sempre a gente busca entender o interesse da cidade, de um potencial patrocinador, e tentar ver o que é que pode sair para iniciar um projeto. Tem uma cidade que é Vitória, por exemplo, que quando lançou um projeto lá de bicicleta compartilhada, várias vezes deu deserto porque os patrocinadores da cidade de Vitória não tinham orçamento para bancar um projeto no tamanho que ele foi criado. Então, nós experimentamos lá o primeiro projeto com 2 patrocinadores, cada um dividido uma conta e juntando ali a imagem dos dois da melhor forma possível no projeto. E esse projeto já foi ampliado, já foi renovado. Então, é um outro modelo onde você pode ter 2 patrocinadores, né? A gente concorda que o ideal é que o projeto ele tenha também, por menor que seja, algum pagamento dos usuários, porque
isso influencia na questão do cuidado, né? O caso de Santos, por exemplo. Santos tem um projeto que era pago totalmente pela prefeitura e era gratuito para o usuário. Em determinado momento, a prefeitura não tinha mais condições de continuar bancando o projeto, e a gente começou a cobrar dos usuários, e, por incrível que pareça, o projeto ele começou a ter menos casos de vandalismo, começou a ser melhor utilizado, começou a ter mais cuidado pelo projeto, né? Então, por menor que seja o valor, é importante que o usuário participe também do projeto, até para diminuir a dependência de um ente só, né? A gente consegue, quando tem prefeitura, patrocinador e usuário, na saída de um deles três, você ainda tem dois entes ali para continuar financiando o projeto. Então, acho que é isso, Vitor. Acho que eu queria vir aqui mostrar aí os nossos cases, né? A gente também tem nossa tecnologia fora do Brasil, operada por parceiros operadores. A EISA, uma empresa espanhola, opera nosso sistema em Querétaro e em Cuenca, né? E a gente está à disposição aí também de todas as cidades que estão nos acompanhando para discutir formas flexíveis, de tamanhos diferentes, de modelos diferentes, com tecnologias diferentes. Também trabalhamos com bicicleta dockless em Pelotas e São José dos Campos, para poder levar as bicicletas compartilhadas para o maior número de cidades aí do Brasil. Muito obrigado. Super, Israel, muito obrigado. Muito bom escutarmos sobre esse leque de possibilidades e como vocês estão crescendo no Brasil. Me chamou bastante atenção sobre essas duas palavras juntas, transporte público. E eu acho que a gente, hoje em dia, esse entendimento do sistema de bicicleta compartilhado, de patinete compartilhado, como um sistema que é parte do transporte público, do sistema de transporte público, né? É essencial, tanto na operação quanto no planejamento, esse entendimento. Eu queria pedir para vocês ficarem até o final, que é a nossa última sessão de perguntas ao público, tá? E eu vi que a Ana Desta, outras pessoas fizeram alguns comentários. Por favor, coloquem suas perguntas no chat, e que a gente vai elencar algumas delas para perguntar para os nossos convidados. Eu queria também agradecer que eu vi o Fernando Fontes estar aqui presente. Super obrigado, Fernando, por acreditar nesse projeto. O Fernando, que é da GIZ. Agora, então, eu queria passar a palavra para a Juliana de Castro. Ju, por favor, 10 minutos. Um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo para a gente absorvido, compartilhado. Ô Ju, a sua conexão não está... Então, vamos dar continuidade aqui ao que o Guti trouxe. Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui. Melhorou para vocês o áudio aí? Melhorou. Vou compartilhar minha tela, então. Qualquer coisa, vocês me dão um retorno por áudio, tá bom? Que agora, compartilhando a tela, tá ótimo. É mais fácil de eu ver. Estamos ao vivo? A tela cheia? Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais sobre agora... duas dimensões que são importantíssimas sobre tudo que foi falado até aqui, é o desenho do sistema e a questão da intermodalidade. O desenho do sistema a gente está encarando aqui como altamente interdependente da parte de regulação também, ou seja, do planejamento estratégico e dessa governança necessária para que os sistemas funcionem, operem, sejam viáveis, né, economicamente. Então, pensar nesse processo, o que fazer, delinear muito bem os objetivos desse sistema, para que a dimensionalidade dele possa ser escalada gradualmente. Então, essa é uma parte muito importante, considerando que o sistema precisa ter identificado quais são as partes componentes que vão compor isso, como é que é a articulação entre os atores que estão envolvidos dentro desse ecossistema, peças de reposição, tecnologias, né, as características de operação de cada modelo e o processo de implementação que precisam de atenção. Então, como o Guti falou, em função da gente ter esse modelo, né, que pode ser financiado
é 100% pública, 100% privada, híbrido, também a operação tem particularidades que funcionam, e a gente já tem essa experiência bastante consolidada no Brasil, dos sistemas com estação, sistemas que entraram entre ali 2018 e 2019, tiveram uma tentativa, mas ainda não foram bem sucedidos, que foram sistemas sem estação, em função dos desafios das próprias questões urbanas que a gente já tem nas cidades brasileiras, e os sistemas híbridos, né, que misturam um pouco dessas duas operações, tentando otimizar o uso do espaço público, né, e a qualificação da infraestrutura. Então, uma discussão internacional interessante nesse sentido é que a gente tem as 5 dimensões, né, que foi trazida e discutida de forma muito consistente, com esse modelo em que a gente precisa integrar densidade do solo, diversidade no uso, né, pensar o desenho urbano para favorecer essa diversidade, essa densidade, considerando a oportunidade de minimizar as distâncias, né, até esse acesso a esse transporte público, tornando as cidades cada vez mais acessíveis. Então, aqui no desenho a gente tem subdimensões, que a gente detalhou para vocês também com indicadores e métricas e melhores delas, localização e dimensionamento, uma parte muito importante quando a gente fala de adensamento, quem será atendido, quais são os pontos, né, as centralidades onde isso vai operar e como é que se dará essa conectividade com a rede, o processo de operação e manutenção, que também depende de uma articulação logística importante com os gestores locais, em função da própria necessidade de otimizar rebalanceamento das estações, atender às demandas que são crescentes e cada vez mais dinâmicas em função do uso diferenciado do território. A gente viu isso muito claramente, né, como é que o cenário vem mudando com a pandemia da Covid-19, então, essa operação ágil, enxuta, transparente, baseada em dados, é muito favorecida também quando a gente tem sistemas que estão alinhados com o desenvolvimento tecnológico, com controle e com sistemas de pagamento e, obviamente, a dimensão de comunicação e qualidade entre todas as partes interessadas. Então, só para vocês terem um overview aqui dessa dimensão de forma mais ampliada, a gente tem a macrodimensão do desenho, as subdimensões, né, localização e dimensionamento, tecnologia e controle, operação e manutenção e qualidade, e as métricas principais que deveriam ser monitoradas, né, quando a gente pensa nessa governança estratégica e nesse planejamento integrado entre todas as partes interessadas. Área e cobertura do sistema, alinhado com a definição, né, no momento, qual é o público que eu estou atendendo, onde estão esses pontos, como é que a gente faz esses buffers que acionam essa conectividade com a rede, o que eu estou considerando de áreas urbanas que vão adensar ou que tem projeção de adensar, como é que a gente pensa o sistema para evoluir nesse território de forma conjunta, a necessidade da gente ter cada vez mais integrado esse centro de controle operacional para que a cidade seja cada vez mais resiliente, né, em tempos de emergência sanitárias, de resiliência climática, integração de sistemas de pagamento, uma outra tendência importantíssima quando a gente fala de gerenciamento da mobilidade, a viabilidade em função da gente monitorar custo médio operacional, manutenção, taxa de ocorrência de acidente, para que esses ajustes regulatórios de financiamento e até da qualificação urbana possam ser feitos. E nesse último nível, né, que comunica todas as partes interessadas, a qualidade de nível de serviço, então estabelecer um acordo de nível de serviço desde o começo, muito interessante, né, para entregar nível de serviço operacional, verificar índice de satisfação de clientes e usuários. Essa boa prática é uma prática que vem crescendo, né, o de cercamento virtual, que integra todas essas subdimensões de uma forma muito dinâmica e interessante, dando transparência, visibilidade, retorno, inclusive, para o governo local, que consegue ajustar regulações, financiamentos de áreas e acertar
provimento de demanda e oferta. Então, a gente separou Chicago por ele reunir todas essas qualidades, né, de uma forma muito interessante, mas, de qualquer forma, isso vem sendo uma tendência, ainda mais quando a gente fala de padronização de dados. A gente tem aí GBFS e MDS como padrões de protocolos de dados interessantes que estão vinculados a essas boas. Na intermodalidade, novamente, cada vez mais a gente tem uma tendência de sermos multimodais, considerando, né, essa abordagem aí importante do evitar deslocamentos com grandes distâncias, melhorar o padrão de deslocamento sustentável da cidade, nos resultados da redução de gases de efeito estufa, melhoria da qualidade de ar, conforto térmico e outros aspectos. Então, a micromobilidade potencializa quando ela é, de fato, visualizada como parte integrante dessa rede, não algo à parte, né? Então, quando a gente percebe as boas práticas, todas elas têm uma característica, né, de começar a vislumbrar a micromobilidade como um elo importante de conexão com as redes de alta e grande capacidade, estimulando e ampliando acesso a serviços e bens. Então, aqui a gente tem a subdimensão de integração física e operacional e da integração tarifária, também apresentando para vocês aqui o que essa subdimensão tem como métricas e indicadores e detalhando as melhores práticas que a gente separou, incentivando cada vez mais que essa mobilidade seja cada vez mais integrada e com menos barreira para a transferência modal. Ju, 2 minutos. Beleza, a gente está terminando já. A gente vê Lisboa, né, aproveitando o Velocity como um incentivo a mais para o governo local aprimorar suas metas e alinhar o plano de mobilidade sustentável, atendendo também essa tendência de eletrificação da frota, reduzindo, né, a pegada de carbono do sistema de transporte. E o Gira tem uma característica interessante, né, porque eles conseguiram que as bicicletas normais tivessem um recurso em que ela, por ser Lisboa uma cidade com muito aclive e declive, tivesse a opção de ser cambiada, né, para a bicicleta elétrica, e gradualmente as bicicletas elétricas foram entrando aí no processo de assimilação pela população. Rio de Janeiro aí vem com uma boa prática de associação entre bicicleta e metrô, especialmente no centro, né, na zona central e zona sul, essa integração sendo cada vez mais utilizada e bem sucedida. Então, essa integração física associada ao melhoramento da integração tarifária resulta certamente no avanço das viagens e do bom case do Rio de Janeiro, né? Em 2020 entraram as bicicletas elétricas, que tem aí também um potencial enorme de ampliar o atendimento desses usuários, que são cada vez mais diversos, né, e podem ter alguma redução de mobilidade em função do avanço da idade ou de alguma condição física, podendo, como Fortaleza, resolver aí monitorar os dados de saúde, especialmente depois dessa período de pandemia. Montreal, novamente, é um excelente case quando a gente vê a integração tarifária, onde não só o pagamento é integrado no sistema único, como ele disponibiliza tarifas especiais conectados com outros modos, o que é um grande trunfo também no gerenciamento da mobilidade. O Rio, novamente, e a gente destacou isso porque temos Simone depois na discussão, junto com a Renata, para que a gente possa trabalhar especialmente essas questões mais detalhadamente. Espero que vocês tenham gostado e que isso tenha atiçado a curiosidade de vocês para ver o projeto completo e os detalhes que estão lá na ferramenta. Muito obrigado e até logo.
Ju, muito obrigado pela apresentação. Juliana de Castro, que é do Planet, COP, UFRJ, parceira do LabMob aí de longa data. Ela também participou da equipe de organização do livro Bicicletas nas Cidades. Muito obrigado, Ju, pela apresentação. Agora a gente passa a palavra para Simone Costa, arquiteta e urbanista, presidente da CET Rio, ou CET Rio, dependendo de onde você está no Brasil, que tem aí uma vasta experiência, e eu estou aqui com os olhos brilhando para escutá-la. Por favor. Vocês me escutam bem? Sim. Então, ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer, Vitor, né, toda a equipe que formulou esse guia, e eu fico, assim, muito feliz, porque eu também estou, né, militando nessa área há bastante tempo, né, eu sou servidora da prefeitura desde 2008 e pude acompanhar a implantação da primeira estação de bicicleta no posto 6, ainda no governo de César Maia, né, o modelo da Sertel era todo branquinho e azul, né, então tem todo... eu não participei diretamente, mas eu conheço, né, os servidores que participaram, né, tem todo um engajamento dentro do serviço público aqui da Prefeitura do Rio, de diversos servidores que vieram acompanhando essa história de evolução, desenvolvimento, e eu acho que hoje um sucesso, né, o caso das bicicletas compartilhadas no Rio de Janeiro. Toda vez que eu vejo, a gente participa de seminários, acho que o Tembici proporcionou vários que eu pude participar, o Rio de Janeiro é disparado a cidade que mais se usa a bicicleta né, desse sistema no Brasil. Assim, ele faz parte da cultura da cidade, mesmo com todas as mudanças políticas, o sistema não para de crescer. Mesmo com a pandemia, claro que ele teve uma situação de diminuição de demanda muito, muito pronunciada, mas ele foi um dos primeiros sistemas que começaram a reagir em relação aos outros sistemas de transporte da cidade. É uma coisa impressionante, a taxa de recuperação do sistema dele é maior do que o sistema de metrô, de ônibus, de trem. Então, assim, ele realmente está se portando como um sistema resiliente a essas mudanças, né, que a gente está passando na cidade. Então, assim, para mim, como técnica, é muito importante acompanhar essa história, às vezes atuando diretamente, às vezes acompanhando de forma um pouco transversal, mas é muito interessante estar acompanhando essa história. E aí, bom, como a Renata está aqui, eu acho que, assim, eu tive um período, 2 anos, né, de 2017 a 2018, eu estava na Secretaria de Urbanismo, acompanhando exatamente a implantação do novo modelo de bicicletas compartilhadas, que é esse modelo Itaú Tembici, laranja, com estações mais robustas, com mais quantidade de bicicletas, mais quantidade de vagas. E, assim, foi muito interessante acompanhar essa transformação. E, assim, eu posso dizer para as outras prefeituras, assim, é muito interessante. Os prefeitos, com certeza, querem ter um sistema de bicicletas para chamar de seu, porque tem uma adesão muito interessante na população, muita gente já usa bicicleta, e proporciona outros tipos de viagens, outros tipos de interação que são bastante interessantes. Mas, assim, a gente tem que esclarecer que é um equipamento no espaço público, e o espaço público é muito disputado. Então, até agora, eu ocupando essa posição aqui na CET Rio, eu digo que o lugar mais disputado da cidade, sem dúvida nenhuma, é o meio-fio. Não tem lugar, espaço, mobiliário, equipamento mais disputado na cidade do que esse, né? O meio-fio é disputado por ponto de ônibus, ponto de táxi, ponto de moto, vaga de morador, rotativo, enfim, e as estações, né? No caso, as estações da Tembici, elas são, as estações desse modelo, elas ocupam o espaço no meio-fio, e, assim, é uma disputa. A gente passou por diversas situações, né? A Renata ali, Marcela, Lucas aqui, cada metro de meio-fio é muito disputado na cidade. Então, isso é um desafio, ao mesmo tempo assim, que a gente tinha
né, servidores empenhados em implantar, em deixar as estações o mais próximo possível, por exemplo, das estações de metrô, né, que tivessem... foi muito interessante toda a interação em relação à distância entre estações, exatamente para não permitir que o usuário se deslocasse, né, se ele não encontrasse a bicicleta numa estação, ele pudesse ter uma alternativa possível de caminhada em outra estação. E isso demanda, claro, pesquisa, vai no local, conversa com né, o administrador público local, conversa, enfim, tem muita disputa. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, porque, assim, intervenção no espaço público não é na teoria, ela se processa no asfalto, no meio-fio, na calçada, e a gente tem que ter muita habilidade aí para poder realmente fazer com que um projeto desse seja de sucesso. Então, eu acho que, como vocês viram, o caso do Rio de Janeiro, ele realmente está nas áreas da cidade mais valorizadas, mais disputadas, e a gente ainda tem um agravante, um tempero, né, mais especial, mais incrível, né, por estar na cidade do Rio de Janeiro, que é a sua paisagem e seu patrimônio histórico. Então, também tem toda uma discussão né, do modelo, da cor, de como isso se dialoga com o espaço público, como isso dialoga com os monumentos. E é uma discussão nova, né? E eu posso dizer assim, que foi muito interessante. A gente teve até que fazer algumas discussões com órgãos federais de patrimônio. E, assim, eu posso até depois ser bastante xingada por causa disso, mas assim, ninguém se importa de ter um mar de estacionamento ao redor do bem tombado. Mas uma estação pequena, laranja, na porta de um bem, é um escândalo. Então, assim, esse tipo de discussão a gente teve também. E às vezes não dava, tinha que mudar de rua, tinha que mudar de calçada. Então, enfim, é muito interessante como tem certas situações que estão arraigadas, assim, né, nessa discussão do espaço público, da gestão pública. Então, assim, é muito importante que a gente realmente possa discutir, que a gente possa ver outros exemplos. Eu lembro até que a gente começou a ver como é que era em Paris. Como é que é em Paris, né? Porque em Paris tem patrimônio histórico tudo quanto é lugar. Então, assim, não é uma crítica à questão da localização, de ter uma estação perto do patrimônio, mas a gente tem que discutir isso. A gente tem que discutir a cor, a gente tem que discutir o modelo, a gente tem que discutir, de repente, como é que a gente pode flexibilizar ou não, como, enfim, então, é importante esse tipo de discussão, eu acho até esse fórum bastante interessante por causa disso, e, assim, algumas situações a gente conseguiu acomodar próximo, outras não conseguiu, e isso faz parte da discussão pública, da discussão de espaços públicos, da discussão do que é importante e relevante para cada cidade, para cada, né, sociedade. Então, assim, eu acho que esse projeto, né, essa iniciativa é excelente para esse tipo de discussão, porque quem a gente beneficia? Quantas pessoas a gente beneficia? Que tipo de transporte a gente beneficia? Que tipo de velocidades a gente quer na nossa via, nas vias da cidade? Então, acho que essa discussão a gente poder pensar nisso na hora de projetar é super interessante. Eu acho que, assim, a gente não pode se furtar nunca. A gente nunca vai ter a resposta certa, a gente vai sempre ter muitas dúvidas. Então, até ouvi a Thaís falando, a gente teve que ver o modelo, mudar, fazer outra coisa. É assim, gestão pública é isso. A gente vai acertar, vai errar, vai voltar, vai fazer de novo, vai discutir com o operador ou não. E é isso aí. Então, mas acho que a gente não pode, enquanto planejadores públicos, a gente não pode se furtar e a gente não pode se furtar dessa discussão e não pode deixar de tentar. Então, assim, para os que estão tendo problemas, é isso aí, gente, tá tudo bem. É assim que funciona. E para os que querem tentar, então, aventurem-se, porque vale a pena. Quando o sistema dá certo, você fica muito satisfeito, as pessoas gostam, você beneficia uma parte da população que não tem oportunidades tem poucas oportunidades de deslocamento, e você pode proporcionar realmente uma mobilidade, um direito à cidade fantástico. Então, venham.
Muito obrigado, Simone. É ótimo escutar você. Aliás, o meu otimismo é grande, vendo você à frente na presidência da Sete Rio. Olha, novos tempos aí, muito feliz com a sua fala. Interessantíssimo, né? Assim, essa questão de 2 pesos, 2 medidas. O que a gente vê de estacionamentos de carros ao lado do patrimônio arquitetônico urbano da nossa cidade e, ao mesmo tempo, uma discussão aí super delicada sobre estações de bike. E muito legal você falar sobre a necessidade de uma equipe multidisciplinar e também o cuidado com o planejamento, mas também todo o desafio da implantação, né? Que traz aí os testes. É muito empírico, muito bom. Eu queria passar agora a palavra para Renata Rabelo, arquiteta e urbanista, mestre. Ela é gerente de planejamento urbano da Tembici, e nossa super parceira aí também de longa data, ela sempre colaborando, nos ajudando, muito generosa. Por favor, Renata, e com uma mega experiência no país inteiro. Oi, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer também por participar aqui com vocês. Bom, o Vitor já me apresentou, eu queria apresentar também a Tembici, não sei se todo mundo conhece, é uma empresa líder de tecnologia para micromobilidade, uma empresa brasileira, e a gente opera e planeja sistemas, né, tanto de cidades brasileiras como de algumas outras cidades de outros países da América Latina. O que eu quero contar um pouco para vocês é como o nosso processo de planejamento, acho que a Juliana já contou um pouco, né, como que é feito, mas eu acho legal contar algumas experiências nossas. Primeiro, a gente realmente precisa definir a área de cobertura do sistema, e para isso a gente considera 3 pilares, 3 principais questões. A infraestrutura cicloviária, a concentração de atividades e empregos e a integração modal. Então, primeiro, quando a gente pensa na infraestrutura cicloviária, é muito importante porque, geralmente, os nossos usuários, eles não têm o costume de andar de bicicleta na cidade. É muito comum isso, então, muito comum ter usuários que são iniciantes no ciclismo urbano. E aí, para esses usuários, para que eles se sintam convidados a usar o sistema, é essencial que tenha uma infraestrutura segura, segregada, então, ciclovias e ciclofaixas conectadas. Então, isso é muito importante, a gente realmente analisa isso na cidade, né, quando pensa na área de cobertura. Um outro ponto, né, da concentração de atividades e empregos, isso também é muito essencial, porque a gente está falando aqui de sistemas de bicicletas compartilhadas, ou seja, quanto mais essa bicicleta é utilizada por diferentes pessoas ao longo do dia, mais sucesso esse sistema vai ter. E para isso a gente precisa estar, né, principalmente iniciando o sistema onde tem, de fato, uma maior concentração de pessoas circulando, né, que seria a população flutuante. Então, a gente, de fato, foca nessa última perna, né, da viagem, onde tem a maior concentração de atividades e empregos, que geralmente nas cidades brasileiras isso acontece no centro das cidades. E o terceiro ponto, né, que também tem a ver com isso, é a questão da integração modal. Para que eu consiga concentrar o sistema nessa região de maior emprego e atividade e ainda alcançar muita gente da cidade, a interligação com sistemas de outros sistemas de transporte, como metrô, ônibus, trem, isso se faz essencial. Então, tem as pessoas que moram longe, né, do centro da cidade, conseguem utilizar, né, para chegar no centro algum desses outros modais e depois pegar a bicicleta para fazer essa última perna. Até recentemente, né, no livro que a gente participou do evento com o próprio Vitor, né, da LabMob, a gente mostrou vários mapas que mostram onde moram as pessoas no nosso sistema. Então, a gente tem os dados que mais de 60% das pessoas não moram na região, nessa área de cobertura, moram fora e, de fato, conseguem usar por fazer essa integração modal. Aliado a isso, tem a questão que a Juliana comentou já, que é super importante também, que é a densidade das estações. O que isso significa? Que é muito importante ter um espaço caminhável entre cada uma delas, garantindo, assim, diversas opções na origem do destino, ou seja, tanto da onde a pessoa quer pegar essa bicicleta, seja numa estação de metrô, seja perto da sua casa, no seu destino, né, da sua atividade final, você tem diversas opções de estações. E como a Simone mesmo falou, se tem um momento que uma estação está cheia ou vazia, você precisa da bicicleta ou da vaga, e você não consegue isso naquele momento, você, em 5 minutos, 10 minutos a pé, consegue ter uma outra opção. Então, isso garante a conveniência e garante que seja uma escolha que você confia, né? Então, não adianta, se você não tem muitas opções, você acaba optando por algum outro meio de transporte. Então, eu acho que o nosso objetivo, falando em transporte público, é que ela seja confiável e que seja possível usar todos os dias, né? Então, acho que esses são os pontos principais.
Aliado a isso, para a gente é muito importante também a visibilidade. Então, a gente sempre pensa em colocar as estações próximos de esquinas, próximos dos pontos de ônibus, das saídas do metrô, porque isso acaba sendo também um convite que as pessoas, né, vejam as estações e as utilizem. Isso também a gente entende que é muito importante, mas acho que eu queria rapidamente passar por esses pontos para conversar um pouco sobre o que a Simone contou, porque apesar da gente trabalhar em tudo isso, pensar no projeto, fazer todo esse planejamento, sempre tem a etapa da conversa com o poder público, que vai passar por todas as autorizações. E, de fato, é um processo demorado, é um processo importantíssimo, de que cada cidade tem a sua burocracia, né? Tem os seus processos. No caso do Rio de Janeiro, como a Simone comentou, a gente conversa não só com a SET Rio, mas com o SMU, até não lembro muito da época que ela estava na SMU, a gente tinha bastante conversa com o Lucas, né, também, principalmente, que é a pessoa de planejamento urbano que que é do Rio de Janeiro, e aí também entra a FPJ, que é de praças, parques e jardins, entra o IRPH, então, de fato, é uma conversa super complexa, que a gente tem que sempre tentar entender todos os pontos de vista, e que é importante, e isso é essencial para conseguir, no final, a autorização de uso do espaço público. E quando você comentou da disputa do espaço, é interessante que até o meu mestrado foi exatamente esse tema, o sistema de bicicleta compartilhada e a disputa do espaço urbano. Então, eu percebi que esse é um tema importantíssimo, e não é só, eu entendo que não é só uma coisa que a empresa, que a empresa vê e tem que trabalhar, e o poder público, mas as pessoas também, né? Então, a gente costuma ter muitas reclamações pelo uso do espaço do carro, porque as pessoas ainda acreditam que aquele espaço do carro é um espaço seu. Então, muita gente tem esse tipo de reclamação, e eu acho que a questão da experiência, né, da experimentação de ver uma estação de bicicleta na rua é muito interessante, é muito importante, né? Então, a gente percebe que depois de muito tempo que a estação está ali, a opinião pública também muda. Então, a gente sempre tenta levar para esse lado, de que é importante experimentar, né, aquele mobiliário urbano diferente ali na cidade, para que ele seja aceitado e usado. Então, acho que era mais ou menos essas coisas que eu queria contar para vocês. Muito obrigada de novo, Vitor. Obrigado, Renata. Muito bom escutar você. De fato, né, é um desafio, mas é interessante também que o sistema de bicicletas compartilhados, ele também tem uma qualidade interessante da sua flexibilidade, né? Da gente implantá-lo, testá-lo, adaptá-lo e tentar transformá-lo. Isso é uma super qualidade que esse modal traz, né? Porque, como tanto a Simone falou, quanto a Renata, é necessária adaptação e uma transformação ao longo do tempo, né? Mas excelente, muito, muito bom escutar sobre a experiência do Bike Rio. Eu queria mandar um abraço para a Adriana Marmo, eu vi que ela escreveu aí, eu queria reforçar o que ela disse, né, que também é uma grande alegria, excelente ver aí tantas mulheres à frente, né, tanto no planejamento quanto na operação de sistemas de bicicletas compartilhados no nosso país. Parabéns, aí, excelente isso. E agora a gente vai passar a palavra para o Felipe Marino. Ele é doutor em urbanismo, ele é especialista em mobilidade sustentável, gestor de projetos e pesquisa no LabMob. Ele vai apresentar, ele tem 10 minutos para fazer uma apresentação sobre a seção de políticas de promoção de uso. Por favor, Felipe. Oi, pessoal, bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá dando para ver a apresentação? Responde por áudio para mim. Sim, tá ok. Sim, beleza? Bom, primeiro, bom dia a todas e todos, né? Obrigado, queria agradecer a presença de vocês, compartilhar com vocês a alegria de participar desse trabalho fantástico, né? Que permitiu para a gente, que pesquisa a mobilidade, fazer uma radiografia mais clara, né? Entender como funcionam os sistemas de compartilhamento de micromobilidade no Brasil.
é muito importante, quando a gente pensa em entender o uso desses equipamentos, entender as potencialidades e também as limitações. A gente está vendo aí na fala dos convidados, né? Todas as limitações, os caminhos que são percorridos para a gente conseguir superar alguns entraves. Bom, eu vou trabalhar com a promoção de uso, né? Que eu vou apresentar para vocês dentro dessas dimensões. E, bom, a dimensão de uso, né, na verdade, ela é estimular as maneiras, né, mais sustentáveis de deslocamento, especialmente como uma alternativa à combustão de uso individual, dos veículos de uso individual. Então, quando a gente fomenta o uso, né, quando a gente permite que as pessoas tenham mais um modal à disposição, isso leva a um dinamismo e a incorporação de novos usuários aos sistemas, né? Então, a discussão que a gente faz aqui, né, essa economia de compartilhamento, a gente já viu esse gráfico, ele está crescendo ano a ano. E essa nova dinâmica das cidades brasileiras, né, como que elas estão se renovando, né, a criatividade que a gente precisa também para acolher esses novos serviços e enfrentar os problemas da falta de infraestrutura que a gente tem na maioria das nossas cidades. Bom, a gente tem duas subdimensões, né, que é o incentivo à migração modal e as restrições e conscientização. Então, as principais métricas do incentivo à migração, primeiro a economia financeira, né, promovida pelo fomento do uso, né, quando você migra para o micromodal. Segundo, a redução do tempo de viagem, isso geralmente você pode prover uma redução nesse tempo, especialmente frente à realidade brasileira, né, de grandes congestionamentos, de problemas que as pessoas enfrentam no transporte público e também na facilidade do uso e na segurança dos sistemas. Os sistemas, eles são fáceis de usar, eles são monitorados e eles permitem às pessoas um pleno domínio da sua jornada, certo? Bom, aqui eu separei alguns casos de boas práticas, né? Um dos exemplos que é muito interessante é o uso do MiBaCard, né, no sistema de compartilhamento de Buenos Aires, a Ecobici, né, que se integra ao transporte público e você usa um mesmo cartão, né, de pagamento. No começo, ele foi totalmente subsidiado pelo governo local, né, ele era gratuito para os usuários, e essa integração é um cartão que permite vários pagamentos. Ele permitiu organizar diversos aspectos da vida cotidiana, inclusive a inclusão do micromodal na jornada das pessoas, o que é uma ótima prática. Um outro exemplo, um exemplo brasileiro aqui, são os bicicletários da cidade de São Paulo, né, parceria público-privada entre o governo local e o operador, né, que viabilizou a inserção dos bicicletários e dos paraciclos em São Paulo, geralmente próximas às estações de metrô e também onde tem as estações do Bike Sampa, né? E isso permite que as pessoas utilizem a sua própria bicicleta junto com o transporte público e também tenham à disposição o sistema compartilhado. Então, essa dinâmica, essa nova dinâmica urbana começa a fazer uma mudança paradigmática aí, que a gente está percebendo no caminho de uma mobilidade mais sustentável. E um outro exemplo é o Bicicletário de Fortaleza, né, um caso que é interessantíssimo, que é a locação por 14 horas, né, da pernoite do veículo em locais onde tem poucas estações. Então, as pessoas conseguem retirar a bicicleta e devolver no dia seguinte de volta ao sistema, nos lugares onde tem menor densidade de estações, tentando responder a esse problema de conseguir permear, né, levar o sistema para áreas menos privilegiadas da cidade e tentando responder às realidades do município de Fortaleza. E, obviamente, um dos benefícios que isso acarreta, eu acho que a gente tem que deixar registrado aqui, é que o incentivo da micromobilidade colabora também com o distanciamento social, né, nesses tempos de pandemia, e que tudo isso está dentro desse bojo
da gente dar uma resposta à pandemia também. Né? Em relação aos indicadores e métricas da restrição e conscientização, são duas questões muito importantes, o marketing e a propaganda, que são feitas, né, em relação aos sistemas, ao uso do sistema, as facilidades, as promoções, enfim, e as campanhas de conscientização para o uso e para os benefícios, né, e as potencialidades de incorporar a micromobilidade no seu cotidiano. Então, alguns exemplos muito interessantes, um deles vem de Barcelona, né, que fez uma promoção dos micromodais em grandes áreas do espaço público de Barcelona, que são chamadas grandes maçãs, ou supermanzanas, em espanhol, né? Então, esse processo de implantação, a consulta dessa superquadra, é um processo participativo, né, de promoção do uso, foi muito interessante, que garantiu um maior engajamento para promover o uso para os residentes desses locais, sabendo que está em consonância com o que pensam os ayuntamentos, né, os responsáveis pelos distritos da Municipalidade de Barcelona. Esse projeto é muito interessante e teve um fomento incrível, né, entre 2013 e 2018. Um outro exemplo interessante é da cidade de São Paulo, que é a restrição para a utilização de automóveis e motocicletas, né, geralmente na última sexta-feira do mês, das 6 da manhã às 18 horas, no centro histórico. E essa circulação, né, restrita, que ela é garantida para alguns veículos automotores como táxis, ônibus ou veículos escolares, como diminui muito o fluxo de veículos movidos a combustão, permitiu uma nova ocupação da rua, dos micromodais, dos pedestres, e essa mudança, né, você conseguir incorporar, você conseguir permitir uma nova visão, uma nova experiência das ruas do centro de São Paulo e do uso desses micromodais em maior segurança, está sendo considerada uma experiência assim, muito inovadora e que geralmente permite uma leitura mais abrangente e mais generosa por parte da população para entender como eles podem funcionar quando eles têm uma infraestrutura disponibilizada, né, quando se usa em segurança, quando se usa em lugares de grande densidade. Esse exemplo é muito interessante. E o último exemplo é de Jundiaí, a minha cidade natal, em São Paulo, que fez uma campanha de conscientização com uma maior transparência dos dados públicos, né, com a qualidade do pavimento que ia ser provido, com a legislação, com a regulação, com a fiscalização das ciclovias da cidade. A cidade ainda não conta com um sistema público, né, de micromodal, mas está se estruturando um sistema de ciclovias que está levando a população da cidade a fazer escolhas mais sustentáveis, porque tem o amparo infraestrutural, tem o amparo da segurança, e isso começa a mover uma roda, né, a criar um movimento social de incorporação da micromobilidade no cotidiano dos cidadãos. Então, de maneira resumida, aqui tem o incentivo à migração modal e as restrições de conscientização na promoção do uso. Mais informações ou informações mais detalhadas, vocês vão ver no guia. E dúvidas, né? Eu também, a Juliana falou uma coisa interessante, espero que vocês fiquem curiosos para conhecer esse trabalho, que faz aí uma radiografia sobre os sistemas de micromobilidade compartilhada no Brasil. Espero ter ficado no tempo, Vitor. Obrigado, Felipe. Ótima apresentação, muito interessante mostrar que a promoção do uso perpassa por políticas diversas que vão além do próprio sistema em si, né? E isso é muito importante que o gestor tenha consciência disso. Só lembrando aqui, o Israel escreveu que hoje é o dia de inauguração do sistema de bicicletas compartilhadas de Maricá. Super dia especial. Ótima notícia. Ótima cidade, parabéns. Eu gostaria de convidar a arquiteta urbanista Ana Paula Wickert. Ela foi secretária de Planejamento da Prefeitura de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Olá, bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, então eu queria primeiro agradecer o convite para ter participado junto com a minha equipe desse trabalho no ano passado e também o convite para estar aqui hoje compartilhando essa experiência, né? Passo Fundo, como está relatado ali no próprio livro, é uma das cidades que tem o sistema subsidiado 100% pelo poder público. E essa decisão, né, como a Simone falou, Felipe, Thaís comentaram já, Renata, ela foi tomada pela gestão pública após diversos estudos e buscas de empresas e a negativa das empresas em participarem de um sistema em uma cidade de porte médio. Então, Passo Fundo é uma cidade de 200 mil habitantes e esse porte, o tamanho do nosso sistema não se torna economicamente atrativo para os patrocinadores. Nosso prefeito, então, visitou inicialmente a cidade de Sorocaba, antes de iniciar os processos todos, né, e conversou com o prefeito da época, e veio, então, com essa inspiração. Visitou Buenos Aires, percorreu aí alguns exemplos, né. Nós começamos em Passo Fundo com um programa, então, em 2013, né, a primeira ideia, quando assumimos em 2013, foi o programa Passo Fundo Vai de Bici, e a primeira iniciativa, assim, a sementinha de tudo isso foi a estruturação de uma primeira ciclovia de lazer ao longo de uma avenida que nós temos aqui, uma avenida que corta a cidade de leste a oeste, e que permitia, né, com canteiros muito largos, de forma fácil, ela permitiu a implantação ali dos primeiros 3 quilômetros de ciclovias, que ligava, então, o centro da cidade a um bairro na saída, né, o bairro Boqueirão. Esse foi, assim, nesses 8 anos de trabalho, a gente implementou parques, implementou várias intervenções em espaços públicos, mas a ciclovia foi o que a gente considera como mais transformador das relações entre as pessoas e os espaços públicos da cidade, porque realmente não existia ciclovia, as pessoas usavam bicicleta como lazer junto com os carros, mas ninguém discutia o uso da bicicleta no espaço público, né? Então, a partir da ciclovia, desse sistema, então começamos com essa primeira parte, depois o sistema duplicou a ciclovia para 6 quilômetros. Começamos a implantar, então, por uma chamada pública, os paraciclos, né, para as pessoas guardarem suas bicicletas. Então, foi todo feito com patrocínio. E aí, o sistema de bicicleta compartilhada, quando chegou, já encontrou uma pequena infraestrutura montada. Nós temos ele até hoje com a mesma dimensão, em virtude de que, não pelo insucesso do sistema, mas por questões até financeiras, né? Nós temos 100 bicicletas em 10 estações, e o pedido é constante por mais estações em outros bairros da cidade, em virtude de que ele atendeu ao propósito inicial, que era funcionar como transporte público, né? Então, nos relatórios que a empresa nos fornece, então foi feito um processo licitatório, enfim, os relatórios que a empresa nos fornece, consta que a maioria dos usuários são pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, e pelo que nós conseguimos acompanhar nesses 8 anos, como as pessoas podem ficar 2 horas com a bicicleta, elas têm trocado aquele transporte do ônibus na hora do almoço. Nós não estamos como, né, o exemplo ali das 12 horas, mas elas vão para casa final da manhã, almoçam e retornam ao seu trabalho com a bicicleta pública, né? Então, esse sistema ele tem funcionado bem. Obviamente, como todas as cidades, agora durante a pandemia, a gente teve até uma suspensão temporária, né? O Rio Grande do Sul está em bandeira preta, não podemos ter nada funcionando praticamente, então o sistema está suspenso nesse momento. Mas é um sistema que tem funcionado, talvez tenha que ser revisto agora nessa próxima gestão, né, da qual não faço mais parte, mas entendo que o novo prefeito vai levar adiante, vai talvez ter outras estratégias, outras parcerias. Agora alguns bancos cooperativas já têm se interessado né, nessa ampliação do sistema, e nesses novos modelos que vem se apresentando e que o guia vai facilitar, né? Eu acho que ter esse material é bastante importante para outras cidades que queiram implantar os sistemas, e eu vejo que em cidades médias, apesar do desinteresse econômico das empresas, é uma solução muito interessante que os prefeitos podem começar a pensar.
Então, acho que deu os 5 minutinhos que eu estava computando aqui, queria agradecer e já deixo a palavra à disposição do Vitor. Tá mudo, Vitor. Muito obrigado, Ana. Inspiradora a sua experiência. Queria também dizer que a Ana agora ela continua trabalhando na área, né, com a sua consultoria, a Arque Atualiza. Ela até botou o e-mail aqui para a gente, arqueatualiza@gmail.com. Mas essa experiência de Passo Fundo, eu acho que ela é paradigmática e também inspiradora para as cidades médias brasileiras, que têm esse desafio de implantar um sistema, mas dificilmente conseguem um modelo de patrocínio, né? Como seguir respostas. Eu acho que talvez alguém precise desligar o som. Então, esse desafio da implementação, e muito bom nós vemos aqui exemplos do Nordeste, do Sudeste e do Sul, né, mostrando a expansão dos sistemas de bicicletas. Eu queria, então, para finalizar essa sessão, passar a palavra para o Maurício Sena, que é diretor comercial da Mobis. Por favor, Maurício. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos, a Ana, o Israel, aí, quem eu conheço já pessoalmente, né? Obrigado, Vitor, pelo convite. Agradeço a todos da LabNomob por esse projeto aí, brasileiras em um documento que até então a gente só tinha documentos formalizados de fora. Agora a gente tem um ótimo documento aí que foi feito pela LabNomob. E eu gostaria agora de fazer agregar um pouco a nossa experiência da Mobis no compartilhamento de bicicletas. A nossa empresa é uma empresa, primeiramente, o que eu quero falar, o compartilhamento de bicicleta, micromobilidade, ela é viciante. A partir do momento que você começa a trabalhar, a partir do momento que você começa a estudar, você não larga mais. Isso é uma coisa aí que, quando eu falei isso, eu vi o semblante de todos aí na tela, que abriu um sorriso, né? Então, é viciante, a gente não consegue largar mais, a gente sempre pensa em melhorar mais o nosso sistema, as nossas práticas, os nossos processos. Tá? Vou falar rapidamente da Mobis. A Mobis, ela está aí desde 2011, praticamente. Nós fizemos um projeto piloto numa cidade aqui do interior do Paraná. Tá? A gente está localizado em Cascavel, Paraná. Tá? E nós fizemos um projeto na cidade de Toledo, né? Com poucas estações, implementamos um piloto lá, e a partir daí nós desenvolvemos a nossa tecnologia. Desenvolvemos nossa tecnologia, operamos nessa cidade. Tá? E depois de um certo período, a gente, com o nosso produto já testado, certificado nessa cidade, que era um projeto totalmente público, nós entramos no edital, lá em Passo Fundo, ao qual nós fomos vencedores e começamos a trabalhar o compartilhamento da cidade de Passo Fundo. Um projeto totalmente público também, e que nos deu muita satisfação e mudamos o foco nosso de pensar a cidade. Tá? Nós pensamos a cidade muito hoje em torno da cidade como um contexto social, onde as pessoas têm que ser bem tratadas e têm que ser bem identificadas como cidadão. Tá? Então, nossa pegada é muito social graças ao projeto até de Passo Fundo. Por quê? Porque quando nós começamos a trabalhar o projeto lá em Passo Fundo, implantamos as estações, a administração que estava no momento, em que a Ana também fazia parte, era que vamos dar acesso a todos os cidadãos da cidade ao compartilhamento de bicicletas. E isso a gente tinha como esse objetivo, e aí a gente foi trabalhando em cima de sociabilizar o compartilhamento de bicicletas para todos os cidadãos. Então, a gente viu o que aconteceu. A gente viu que
pessoas começaram a ter mais pertencimento às cidades. Tá? Elas se sentiam muito orgulho em ser um cidadão daquela cidade. Por quê? Tá? Porque que até então, muitas pessoas que não eram vistas na cidade, começaram a ter acesso a um equipamento que estava sendo disponibilizado gratuito para eles. Então, a gente é uma empresa de engenharia em que a gente desenvolve todos os nossos produtos. Tá? A gente vem desenvolvendo e tem 10 anos de desenvolvimento desses produtos. Então, a gente gosta muito de dados, né? Então, a gente fica sempre ali minerando os dados, vendo o que está acontecendo, preocupando até em um usuário que sempre, cotidianamente, utiliza e naquele momento ele não utilizou, passa 1, 2, 3 dias. A gente tem isso, de verificar isso e ver o que está acontecendo. Então, é um case interessante que Passo Fundo, que a gente começava a ver que tinha muitos endereços nas mesmas localidades, né? Porque lá é gratuito e a pessoa faz o cadastro e tem que ter um endereço ali de onde ele mora para comprovar que é um residente da cidade. Nisso a gente via muito interesse, mesmo endereço em muitos casos. Aí a gente descobriu depois que esses endereços eram a casa pop, né? A casa onde que os moradores de rua, aquelas pessoas que não tinham lá, ficavam dormindo em determinado momento. Então, quando elas pegavam aquele endereço, ia cadastrar, utilizavam o bem, a gente viu, poxa, que legal. E a gente começou, como a gente tem a gente começou a verificar essas pessoas nos nossos monitoramentos das estações, né, que são todas monitoradas por câmera, a gente via o cuidado e a satisfação do uso dessas pessoas no bem público. Tá? Em pesquisas que nós fizemos, a gente via também que é uma questão muito de pertencimento ao cidadão utilizar um bem que lhe é provido ali pela prefeitura. Então, esse projeto de Passo Fundo nos mostrou, até a gente brinca na nossa empresa aqui, que a gente é uma empresa não de engenharia mecânica, mas de engenharia social. Bom, porém, tem um problema grande, né? Um problema grande, e a promoção de uso, ele está muito ligado à sustentabilidade do projeto, sustentabilidade financeira. Porque se a gente não tem uma sustentabilidade financeira, o projeto não vai bem, não anda. Tá? Porque o custo do compartilhamento de bicicleta, o nosso modelo de compartilhamento de bicicleta está totalmente ligado às estações. Tá? Então, a gente não tem dockless, a gente tem estações, a gente vem desenvolvendo as estações há 10 anos. E aí, se não tiver uma sustentação financeira, a gente não consegue prover um bom serviço para o cidadão. E se a gente não prover um bom serviço, essa pessoa que era até então usuário do sistema, ele se afasta. Tá? Então, a gente tem essa preocupação muito grande da sustentabilização, da sustentabilidade do projeto. Passado a isso, tivemos várias outras experiências com compartilhamento de bicicletas, muito voltado a empresas e também a condomínios. E ano passado, a gente implantou aqui na nossa cidade de Cascavel também, em Cascavel, uma cidade de 350, próxima a 350 mil habitantes, em plena pandemia, compartilhamento de bicicletas. Um outro modelo totalmente diferente. Esse modelo do compartilhamento de bicicletas aqui de Cascavel, ele é privado, totalmente privado. Né? A gente tem a questão financeira, onde os usuários pagam, tá? Pagam os passes, que é a bilhetagem, como todo mundo falou, e também a gente tem a sustentabilidade através de patrocínios, e a gente tem não patrocínio, a gente tem mais a publicidade rotativa. Tá? Tem imobiliários urbanos da cidade, onde a gente faz a venda dessa publicidade para sustentar o projeto. Alguns pontos, eles estão muito interessantes. Tá? A questão a não dependência do poder público perante a questão financeira.
Então, a gente sentiu muito em Passo Fundo que há uma pressão muito grande no poder público com relação quando o poder público coloca dinheiro nas bicicletas, tá? O compartilhamento. Muitas das pessoas, como não conhecem, como não está dentro do projeto, há uma oposição muito ferrenha a isso. Tá? Olha, o poder público está investindo X em uma bicicleta que vale um valor irrisório. Vamos lá, Vitor, pode falar. Ah, tá, desculpa. Então, o que acontece? Então, a gente vê como o poder público, aqui, como a gente fez isso, e não tem mais essa pressão do poder público, a gente trabalha mais tranquilo. Tá? Um outro ponto é que, o que nós fizemos? Para implantar o compartilhamento de bicicleta nesse momento de pandemia, nós automatizamos a dispensa de álcool. Então, todo usuário, quando vai lá na estação, ele coloca, antes de utilizar a bicicleta, é dispensado automaticamente, quando ele solicita o álcool para ele higienizar as mãos. Isso fez, e a gente, como a gente engenharia, a gente fica percebendo como que é a utilização disso. Todas as pessoas que utilizam isso têm uma consciência muito grande com a relação dessa higienização. Tá? Em Passo Fundo também, nossas estações lá também tá com a higienização, e quando voltar o projeto lá também vai ser um dos pontos cruciais para esse compartilhamento de bicicleta. Tá ok, Vitor? Desculpa aí a demora. Perfeito, Maurício, muito obrigado. Também nosso super parceiro aí na plataforma, sempre colaborando conosco. Ótima experiência e sucesso aí também no projeto em Cascavel. Nossa hora já está bem adiantada e a gente tem várias perguntas, porém não dará tempo para responder todas as perguntas. Eu pensei que a gente pode, nessa última sessão, ser bem sucinto, né? Então, uma sessão de no máximo 10 minutos, 11h55 a gente tem que encerrar, tá? O seminário. Então, eu elenquei aqui algumas poucas perguntas, eu vou pedir para vocês serem bem sucintos na resposta, ok? Para a gente poder passar por cada um de vocês. Eu vou começar pela Renata. Houve duas perguntas aqui sobre bicicletas elétricas, pedindo para você abordarem um pouquinho mais sobre as e-bikes e também falar um pouco como as bicicletas elétricas, elas podem auxiliar na democratização do uso das bicicletas. Bom, como o Vitor comentou um pouco antes, a gente está com um projeto que começou, aliás, não sei nem se foi o Vitor, a gente começou um projeto de bicicletas elétricas no ano passado, no Rio de Janeiro, nosso projeto piloto. Atualmente, o projeto, ele conta com os dois tipos de bicicleta. Então, a gente tem 2.600 bicicletas comuns, convencionais, e 500 bicicletas elétricas. E elas são todas misturadas, né, pelas estações do sistema. O que a gente percebeu nesse projeto piloto, nesse início do projeto, é que, de fato, o uso ele é muito acentuado. Assim, ele aumentou muito o uso. Acho que de outros exemplos, de outros sistemas, a gente estudou que o VDB, né, que é a viagem por dia por bicicleta, de bicicletas elétricas, costuma ser maior do que das bicicletas convencionais. Então, a gente percebeu que isso também aconteceu lá no Rio de Janeiro. E um pouco do que... E também acho que a gente entende que mudou um pouco até o comportamento do uso, né? Eu acho que com a bicicleta elétrica você consegue chegar numa distância muito maior no menor tempo. Então, a gente percebe que distâncias mais longas começaram a ser feitas com a bicicleta elétrica, e isso acaba incluindo mais gente que pode usar, né? Tanto para ir para o trabalho, a questão do suor, então acho que muda um pouco o perfil de uso, né, das bicicletas nos sistemas. Tá ótimo, Renata, muito obrigado. Eu vou chamar o Israel agora. A gente teve uma pergunta da Daniele Hope, do ITDP. Ela fala o seguinte: qual o caminho para que os sistemas de bicicletas compartilhadas sejam reconhecidos como parte do sistema de mobilidade urbana e deixem de ser tão dependentes da iniciativa privada? Eu acho que, primeiramente, o que eu falei, ele não pode depender financeiramente só da iniciativa privada, só de um patrocinador, né? Porque na hora que o patrocinador sai, fica mais difícil você substituir o patrocinador por um outro quando você não tem a receita do usuário ali. A gente tem alguns sistemas hoje que tem muita receita do usuário, que chega a ser metade do orçamento de receita do usuário, caso de Santos, por exemplo, que tem um uso intenso muito grande, Vitória, que se o patrocinador sair, a gente consegue manter o sistema e buscar outro patrocinador e ele consegue continuar existindo.
Então, ele não depender só do usuário. O ideal é que tenha recurso vindo dos 3 interessados: usuário, um patrocinador e o poder público, né, que é o caso de Fortaleza, e que ele não seja um sistema feito unicamente para lazer ou para esporte, que ele funcione realmente para atender o deslocamento, para atender como sistema de mobilidade, né, não um sistema de lazer ou turismo, né, que sendo de mobilidade ele também vai ser de lazer e turismo, mas sendo só de lazer e turismo, dependendo do local que ele está instalado, ele não vai servir para mobilidade, né. Então, acho que são esses dois pontos aí, de preferência integrado com a rede de transporte público, né, quando for ser realizado o projeto, colocar integrado com estações de transporte público, né, e também feito observando os critérios técnicos de ser adensado para que funcione. Não adianta você colocar um sistema da cidade toda, né, para aparecer na cidade toda, e ele não atender aquela questão que a Renata falou, dos pontos de origem e destino, né, você ter o máximo de você morar num lugar e saber que você não é atendido por uma estação, sim, só, mas por várias estações ali naquele local, né, e também ter uma distância caminhável de uma estação para outra. O sistema ser adensado, ser feito perto da rede de infraestrutura cicloviária e perto da rede de transporte público, e depender desses 3 entes aí. Eu acho que esses são os pontos para que ele funcione como sistema de mobilidade e que ele perdure aí pelo máximo de tempo possível. Legal, Israel, obrigado. Perguntas complexas, né? Com soluções complexas. Thaís, você fala para a gente brevemente sobre o projeto da bicicleta integrada? Está sem som. Só ajustando aí um pouquinho o que o Felipe falou, obrigado pela apresentação, Felipe. Só um pequeno ajuste. São sistemas diferentes em Fortaleza. A gente tem o Bicicletar, que ele atende realmente nesse modelo padrão de viagens de curta duração, de até 1 hora. E quando a gente não tinha, né, o Bicicletar, a gente teve a ideia de fazer uma integrada para ter a última perna da viagem nas áreas periféricas. A Renata falou muito bem sobre essa última perna dentro das áreas centrais, mas a gente se preocupou de como oferecer isso também na outra ponta da viagem, né, na ponta do domicílio, nessas áreas periféricas. Então, o Bicicleta Integrada é um sistema que não é o mesmo do Bicicletar, né, ele é um outro sistema que permite que o usuário permaneça por 14 horas com a bicicleta, leve para casa e volte no outro dia, e que hoje, com a expansão do Bicicletar, né, a gente já avançou muito nele espacialmente, e a gente chegou nas regiões que tem integrado. Então, a gente está agora coletando dados dos 2 sistemas, da evolução do Bicicletar nas áreas periféricas, para entender como é que ele se comporta também na outra ponta da viagem. Reforçando aqui que o Bicicletar, ele é pensado como sistema de transporte público, gratuito para quem tem o bilhete único, quem utiliza com bilhete único, que é o cartão de transporte, utiliza gratuitamente e valida na estação mesmo para retirar a bicicleta. Isso é muito importante para a utilização do sistema como alternativa de transporte. E a gente também tinha esse mesmo mapa que a Renata comentou, que você via que os usuários eles não estavam só na área do sistema, onde o sistema existia. E agora a gente está começando a ver como é que está funcionando o sistema, chegando nas áreas periféricas também, qual é o novo alcance dele, como é a dinâmica, né? Eu vi que teve perguntas sobre isso, né, também, como é a dinâmica exatamente em áreas periféricas. Realmente, a gente está coletando esses dados agora para poder entender melhor e ter mais direcionamentos para o sistema no futuro, como alternativa de transporte. Obrigado, Thaís. Eu queria perguntar agora para Ana Paula, tem uma pergunta relacionada com valores para a implantação de um sistema, para a gente entender um pouco isso, até na escala de uma cidade do tamanho de Passo Fundo. Outros gestores que tem aqui, como é que é essa estruturação, essa combinação e esses valores? Você poderia passar uma ideia? Bom, na verdade, como nós começamos, até queria comentar uma coisa que o Maurício falou, né? Quando o sistema é totalmente financiado pelo poder público, há um enfrentamento não só de divulgar o uso do sistema, mas também de explicar e convencer de que ele é um sistema de mobilidade que está sendo subsidiado, como também, de fato, é o transporte público, mesmo as pessoas pagando a passagem, a gente sabe que o poder público subsidia grande parte.
O custo do sistema vai depender do que a cidade se propõe, né? Então, no nosso estudo, como todos comentaram, né, nós decidimos por 10 estações, elas têm que ter o critério da proximidade, do adensamento, né? Vai depender de se a cidade já tem a rede de ciclovias, que, na minha opinião, é fundamental, né? A nossa discussão era, vamos largar as bicicletas na rua junto com os carros? Não, vamos fazer a estrutura primeiro, sinalizar as campanhas de educação, enfim, né? Para o uso do sistema, divulgação, né? Tem que ter propaganda massiva, tem que estar sempre ali falando, o sistema é assim, funciona assim, né, Maurício? Tem que cadastrar desse jeito. Então, tem uma série de investimentos que não é no sistema, né? Nós tínhamos um custo, acho que de 400 e poucos mil mês, ano, né, Maurício? Acho que era aqui, né? 400 e poucos mil ano, mas aí no primeiro ano é mais caro porque é o ano da implantação. Então, tudo depende, né? Se você vai fazer um contrato mais longo e diluir a implementação nesses anos do contrato, se você vai permitir a publicidade ou não nas estações ou na bicicleta. O nosso prefeito não quis ter publicidade, abrir para publicidade, né? Ele quis bancar todo o sistema. Depende do tipo de estação, né? Então tem que sentar, nós trabalhamos aí, o Maurício sabe, e outras empresas que também trabalharam conosco, nós fomos em vários eventos de Smart Cities, conversamos com várias empresas, e fomos captando, né, para decidir o modelo a implantar aqui. Então, tudo vai depender, né, desse planejamento inicial que tem que ser feito e até da disponibilidade de recursos que a cidade vai ter no seu orçamento, né? Perfeito, Ana Paula, muito obrigado. Obrigada. Nós temos agora mais 2 perguntas para finalizar o evento. Primeiro para o Maurício, tem uma pergunta da Adriana Marmo, e ela pergunta a opinião sobre sistema compartilhado para bicicletas triciclos de carga. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é o seguinte, tudo que é compartilhado é excelente. Então, se viabilizar financeiramente esse compartilhamento desses triciclos de carga dentro de uma área que vai ser bem utilizado, é o máximo. É muito bom. Por que disso? Porque a gente está compartilhando de um bem. Tá? A gente está compartilhando, a gente está diminuindo a necessidade de investimento de um pequeno empresário para transportar sua mercadoria de uma área a outra. Então, a gente está viabilizando economicamente também esses pequenos empresários nessa região. Então, se tiver um projeto desse, vá em frente que o fruto, o reconhecimento, com certeza vai haver. Tá ótimo. Muito obrigado, Maurício. Para a gente finalizar agora, várias pessoas perguntaram a respeito da expansão dos sistemas nas áreas periféricas das cidades, ou por que não, da ausência de sistemas que começam nessas áreas. E eu passo a palavra para a Simone, para falar um pouco da gente sobre esse desenho de sistema e por que majoritariamente os sistemas, primeiramente, eles se implantam nas áreas centrais. Eu acho que a Simone está colocando o fone dela. Tá mudo. Vocês estão me ouvindo? Então tá ótimo. Eu acho que tem uma questão que até a Renata ressaltou na apresentação dela, que é a questão da densidade, né? Então, assim, eu acho que a gente pode até comparar, né, os sistemas que a gente tem, né, sistema que tem alta densidade, uso do solo intenso, que é o sistema do Rio, com o sistema de fortaleza das áreas periféricas. Então, quer dizer, não pode ser o mesmo sistema. Ele realmente tem que ser diferente. O tempo de permanência da bicicleta com o usuário ele tem que ser diferente, porque é outro modelo, é outra forma da pessoa poder usar a bicicleta, né? Então, enquanto no sistema denso, com o uso do solo, estações muito próximas, a gente está falando em que é possível até você fazer a sua viagem completa em 20, 30 minutos, desses sistemas periféricos não é possível fazer, porque a gente está sempre falando
de integração com o transporte público. Então, a viagem completa não vai ser feita pelo usuário. Então, isso é assim, então você já tem que ver qual é o tipo de situação que você tem para a sua cidade. E assim, é muito interessante a gente ver o sucesso desses sistemas periféricos, em que você tem outros modelos de financiamento, então com muita participação do poder público, porque é claro, a gente está falando de áreas menos favorecidas da cidade, a gente está falando de outro tipo de viagem que precisa estar complementar ao transporte público. Então, assim, eu acho excelente a gente estar tendo esse seminário e ter esse guia para a gente ver o que é possível em cada cidade, o que é possível em cada zona da cidade. Por exemplo, aqui a gente tem um sistema super de sucesso na área mais densa e usada da cidade, né? E a gente ainda não conseguiu avançar nesse sistema nas áreas periféricas, né? Então, apesar de assim, a gente ter pedidos, mas a gente ainda não conseguiu modelar esse tipo de iniciativa. Então, assim, tem desafios. Então, a gente, acho que não só o Rio de Janeiro, mas outras cidades devem estar passando por problemas de recursos. Então, o sistema de implantação ele é custoso inicialmente, que a gente está falando de aquisição de bicicletas, a gente está falando de aquisição de estações, a gente está falando de aquisição de algum sistema, né, de uma tecnologia que possa, de alguma maneira, monitorar. Então, o inicial dele precisa ser considerado, e eu acho que, então, assim, essa discussão, essas experiências, elas fortalecem para que esses sistemas se expandam. Então, acho ótimo, porque, assim, na hora que a gente começar a discussão aqui da área periférica, eu já sei com o que eu posso falar. Então, é bem bom isso estar acontecendo. Obrigado, Simone. Certamente a expansão no território urbano ela é importante, mas cabe também dizer que a presença de sistemas em áreas centrais, polos geradores de viagem, onde há posições de trabalho, também tem um viés democrático. Se a gente pegar o caso do Rio de Janeiro com a Estação Central do Brasil, onde chegam todos os trens do subúrbio, ou Largo da Batata, em São Paulo, a gente vê que ela é a última milha de muitos moradores, né, de áreas periféricas. Isso não exclui a necessidade de expansão do sistema, mas o sistema ele é desenhado, né, em áreas centrais para uma população bastante diversa, normalmente. Mas, enfim, todas essas perguntas aqui apresentadas são super complexas e demandariam o seu próprio seminário, né? O nosso tempo chegou. Eu queria agradecer muito a todos vocês aqui presentes que ficaram com a gente até o final, todos os nossos convidados, a nossa equipe, Aliança Bike, LabMob, GIZ, por esse super evento. Lembrem que o guia ele pode ser acessado no site micromobilidadebrasil.org, na aba Ferramenta. E estamos à disposição de vocês, ok? Grande abraço a todos, se cuidem e super obrigado.